E estamos ao vivo, graças a Deus. Mais uma vez, mais uma segunda-feira, aqui na nossa página do Facebook, para conversarmos sobre as dúvidas das mães dos adolescentes sobre os seus filhos maravilhosos, que deixam a gente quase de cabelo em pé, não é assim? Então, se é a sua primeira vez por aqui, se você não me conhece ainda, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Thiago, que tem 32 anos, e a Thalita, que está com quase 19, e eu tenho uma experiência aí de quase 20 anos lidando diretamente com adolescentes e crianças no movimento escoteiro. Sim, sou chefe de escoteiros, por incrível que pareça. E perto desses adolescentes eu descobri muita coisa legal que dá para compartilhar com as mães e tirar essas dúvidas, porque depois que o filho cresce, eu costumo brincar, vem uma nave espacial, abduz o nosso filho querido, aquela criança doce, meiga, carinhosa, amorosa que a gente tinha em casa, que a gente passava talquinho, e coloca um ET no lugar, porque a gente não consegue mais reconhecer o nosso filho adolescente naquele ser que está ali na nossa frente. Não é mais o nosso bebê, e isso deixa a gente assim bastante confuso muitas vezes, né? E eu faço isso porque durante muito tempo isso foi a minha vida. Não saber o que fazer com meu filho adolescente, o Thiago, que hoje já é um homão, né? E eu costumo dizer que se eu pudesse pedir um presente para o Papai Noel, já que estamos quase aí no Natal, eu pediria uma nave espacial para poder voltar no tempo e fazer algumas coisas diferentes do que eu fiz, né? Já que não dá para voltar no tempo, pelo menos a gente está aí, ainda dá tempo para você, né? Pelo menos você ainda tem seu filho adolescente, ainda dá para a gente procurar recursos, fazer diferente do que a gente está acostumado a fazer, e aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com os nossos avós, e assim, né? E sem refletir, sem pensar em maneiras diferentes para obter resultados diferentes, tá bom? Então, ó, primeira pergunta de hoje. Olá, entrei no grupo porque tenho uma filha de 12 anos que está a ponto de me deixar louca. Mãe, te entendo. De tanto estressada que fico. Está sempre aprontando, muito desobediente, não sei mais o que eu faço. Em setembro, essa menina me aprontou uma boa na escola, com mais duas amiguinhas. Passaram cola tenaz nas cadeiras da sala de aula, meu Deus, e nos corrimãos das escadas, e levou 5 dias de suspensão e ainda em época de provas. Estava trabalhando e fui chamada na escola. Ai, ai, ai. Fiquei tão brava com ela que disse que em casa a gente ia conversar. E quando chegamos em casa, ainda estava nervosa. Ainda estava tão nervosa que mandei ela para o quarto de castigo. Tirei o celular dela durante 2 semanas e disse que depois ia ter uma conversa séria com ela. Acho que deveria ter dado umas palmadas nela, pois acho que umas palmadas não faz mal nenhum. Deveria ou não? Bom, essa é uma parte, né? Vamos conversar já já sobre isso. Meu marido é a mesma mãe ainda, né? Meu marido trabalha muito e quem fica a maior parte do tempo com os filhos sou eu. Apesar que eu também trabalho fora, mas meu marido viaja muito a trabalho, às vezes até de final de semana. Então, quem fica mais responsável pela parte da educação dos filhos sou eu. E ele me apoia em tudo. Somente em alguns casos ele tem a opinião que eu deveria ser mais rígida, como no caso da escola. Ele fala que eu deveria ter quebrado ela no pau, como fazem a maioria das mães que eu conheço. Ele fala que eu sou muito mole. Em algumas ocasiões, quando ela me pede algo e eu falo não para ela, e aí ela sai gritando e bate a porta na minha cara, e meu marido acha que eu deveria dar umas palmadas. Aí me sinto muitas vezes perdida, porque me pergunto: será que estou educando minha filha de maneira correta ou não? Será que não estou perdendo a autoridade de mãe? Quero, lá na frente, poder dizer que eduquei meus filhos da maneira certa.
Ô, amiga, eu te entendo tanto. Primeiro, obrigada, viu, por ter compartilhado essa sua dúvida, esse seu perrengue aí com a sua filha de 12 anos, né? Olha só, 12 anos e já dando esse trabalhinho para a mãe, né? Já foi abduzida aí pelos ETs, como eu costumo dizer. Deixa eu ver quem que tá por aqui. Olha, a Suzy Melo, Magda, chefe Val, que saudade de você. Grande beijo no coração. Saudade de vocês também. Manda um beijo para todo mundo aí, viu, Magda? Tô com saudade da turma toda. Férias de escoteiro é bom, mas é ruim, né? Aline Lobo, Pevil da França. Boa noite, mana. Boa noite, Line. Tudo já é por aí? Como é que tá a turma? A alcateia toda, né? Obrigada por estar sempre aqui acompanhando, viu, pessoal? Então vamos lá, respondendo a pergunta dessa mãezinha. Olha só, primeira coisa, 12 anos aprontando na escola, né? Coisa de criança, né? Molecagem. Não tem a menor condição, né, gente? Fala sério. Quem que condena essa mãe por ter vontade de dar uns tapas nessa menina? Pega mais duas amiguinhas e vai passar cola nas cadeiras da sala de aula e nos corrimão das escadas. Ficou 5 dias em suspensão. E ainda perdeu prova, né? Porque a suspensão foi na época da prova. Gente, olha, é assim. Aí ela ainda tem dúvida. Ela ficou muito brava. Mãe, e primeiro deixa eu te dizer, você foi uma heroína, viu? Você deu um castigo para ela. Não dava para realmente não fazer nada, né? Esse tipo de situação, realmente, a gente precisa conversar, precisa realmente fazer com que ela sofra as consequências, mas esse caso que você está trazendo, ele está perfeito para a gente dar o exemplo da questão da consequência diferente de castigo. O que você deu para ela foi um castigo. E eu acho que foi merecido, né? Se você perguntar para ela, ela vai dizer que ela mereceu esse castigo. Pode perguntar, confirma para mim depois, viu? Eu tenho certeza que até ela vai dizer que realmente ela mereceu uma punição, porque tirar o celular dela foi uma punição, né? E eu vivo falando, aliás, eu ouvi pela primeira vez essa questão da pirâmide dos recursos nobres de educação. Primeira vez que eu ouvi foi da Isa Minatel. Ela é psicopedagoga, é autora de livros, é uma moça assim maravilhosa que tem canal no YouTube também. Depois até passo para vocês o canal dela. Ou procura, é Isa com S, acho que é Isabela o nome dela, se não me engano. Minatel. E ela também fala muito a respeito da questão dessa. Ela é autora de um livro que diz. O nome do livro dela é Criança Sem Limites. Olha que curioso esse nome, né? E o que ela diz é que assim, não é sem limites no sentido da gente não dar limites para os filhos, porque a gente precisa sim dar limites para os filhos. E a autora também fala isso, né? E ela diz dessas questões de recursos de educação. Nós temos vários recursos. Quebrar ela no pau é um recurso de educação que nós temos, né? É uma ferramenta, né? A surra é uma ferramenta muito usada antigamente, agora proibida até por lei. A gente não pode mais, né? Quebrar os filhos da gente no pau, apesar de que às vezes a gente acha até que eles mereçam, como nesse caso, eu fico imaginando, linda, seu drama, sua frustração ao estar no trabalho, de repente alguém te liga e fala, ó, vem aqui que a sua filha, né, tá destruindo a escola. Aí você tem que largar o trabalho, não é fácil, né? Você tem que justificar para o chefe, olha, eu preciso ir embora, dentro do horário de expediente, porque minha filha apronta na escola, é terrível, eu sei perfeitamente o que é isso. Pergunta como eu sei. Tiago aprontava boas também, viu? Nem tanto assim, mas para mim era bem pesado, porque eu era sozinha também. Você tem o seu marido, né? Ele te apoia e tudo mais, mas você menciona que ele viaja muito e que tem meio que um acordo assim, né? De que você é que é a responsável mesmo pela educação. Então eu imagino que quando isso aconteceu, e você tendo aí esse perfil de ponderar um pouco antes de quebrar ela no pau, né? Como você disse, ainda recebe as críticas
as considerações, né, do seu esposo, e imagino que de outros familiares também, dizendo que você deveria ser mais rígida, que você não está educando bem o suficiente, não é mais ou menos assim que o pessoal fala? Que você não está fazendo, você não está criando direito essa menina? Não é assim que o pessoal fala? Gente, olha, é difícil mesmo. A gente tem uma intuição de que bater não resolve, a gente tem essa intuição porque muita gente já está falando sobre isso, né? A Isa Minatel, como eu falei, ela fala dos recursos nobres de educação, e lá na base da pirâmide está o quebrar ela no pau, né? E no meio da pirâmide é um pouco melhor do que bater, mas ainda não é o ideal, e eu acho que vai demorar um pouco ainda para a gente atingir esse ideal. E o que você fez foi um recurso um pouco mais nobre do que bater, que foi dar um castigo. Mas eu queria aproveitar esse exemplo que você deu para te dar um recurso ainda melhor do que o castigo, e não é bater, que ainda não é o perfeito, mas que já é melhor ainda do que esse castigo que você deu, sabe? Porque olha o que acontece. Ela mereceu uma punição? Segundo os nossos padrões, né, aqui da sociedade brasileira, sim. Né? Ela fez algo que não era adequado e, pelo que a gente tem assim como senso comum, ela merecia um castigo. Algumas pessoas defenderiam até a surra, né? Graças a Deus que você já está mais sensível com relação a isso, mesmo tendo que meio que ir contra, né, até a opinião do seu marido e imagino que de outros familiares também. Mas uma coisa que a gente aprende é o seguinte, olha, quando a gente pune o nosso filho, a gente está querendo ensinar para ele que aquilo que ele fez está errado. Não é isso que a gente quer? É óbvio, né? Só que quando a gente usa uma punição, um castigo, que não tem relação direta com a ação errada que ele teve, com o comportamento equivocado que ele teve, na verdade, a gente não ensina a não fazer mais aquilo. O que a gente ensina, de fato, é que a criança passa a ter, a criança ou o jovem, né, no caso da sua filha já uma pré-adolescente aí, uma jovenzinha, quase adolescente, a gente passa a ensinar que se aprontar e for descoberto, vai apanhar ou vai sofrer um castigo. E aí a gente ensina, por incrível que pareça, a mentir. No lugar de ensinar que isso que ela fez é errado, apesar de que eu sei, né, tenho certeza que você disse que você estava tão nervosa que não conseguiu conversar direito com ela, né? Você só tirou o celular, mandou ela para o quarto e não chegou a ter aquela conversa com ela sobre o assunto. Mas eu imagino que professor, coordenador, diretor de escola, alguém deve ter falado para ela, e ela própria já sabe, né? Uma moça de 12 anos já sabe que não é adequado ela fazer isso com, né, com as cadeiras e os corrimãos da escola. Ela sabe que é errado. Vamos ver o que o Cláudio falou aqui. Tranca no banheiro descalço, joga água e enfia 2 fios por baixo da porta. Cláudio, gente, não liga. Cláudio é meu amigo, ele tem umas ideias revolucionárias, mas é só brincadeira. Para, menino, deixa de ser doido. Tudo bom por aí? Como é que tá? Tá chovendo? E a Sandrinha, manda beijo pra galera toda aí, tá bom? Olha a Mariana por aqui, Celina, nossa, a Alcaté toda tá por aqui hoje, gente, minhas primas, olha, todo mundo aqui, obrigada, um super beijo para vocês. Mas voltando, não é para fazer o que o Cláudio falou, viu, amiga? Esquece, esse moço é maluco, mas eu amo de paixão. Manda um beijo para turma toda aí, viu, Cláudio? É brincadeira, ele sabe que não é para fazer isso, senão ele apanha da Sandrinha. Olha só, a diferença de castigo e consequência. O que aconteceu foi que sua filha fez algo muito errado e ela recebeu uma punição por isso. Ela só recebeu essa punição porque foi descoberta. Se ela não tivesse sido descoberta, ela não receberia a punição. E olha só, em outra ocasião ela poderia repetir a mesma situação se não tivesse sido descoberta. Então, olha
se você consegue acompanhar o raciocínio de onde chega esse tipo de punição, esse castigo que você deu. E é assim, eu já chamo ele de clássico, né? Porque tirar o celular é o castigo preferido das mães de hoje em dia, porque é o que eles mais gostam, o que eles mais prezam, né? E o que eles mais temem perder. Então a gente usa desses recursos não tão nobres, mas também não tão ruins, né? Como bater, por exemplo, é, violência física, né? A punição física. E a gente entende que esse recurso, ele funciona, mas no fundo, ele não funciona de verdade. Ele ensina a criança a esconder melhor a caca que fez. O que seria uma consequência natural de uma pessoa que de pedra, acho que é isso, né? Deu uma cãibra aqui no cérebro, que destrói o patrimônio da escola e, e depois é descoberta. O que seria uma consequência natural de quem destrói a própria cadeira da escola, coloca cola no corrimão da escola. Lógico que muita gente deve ter colocado a mão nessa cola e ficou muito chateado e tudo mais. Foi a traquinagem dela, né? Mas isso também pode ter gerado prejuízos materiais para a escola. E seja a escola pública ou privada, de algum lugar sai o dinheiro para fazer a manutenção desse material que ela destruiu, né? Que ela depredou. Olha, uma consequência natural de uma pessoa que faz uma coisa dessas seria o quê? Vamos ver se alguém dá alguma ideia. Deixa eu ver. O Cláudio está falando que está chovendo pra caramba, Mariana. Oiê, oiê, tudo bom, Mariana? Como é que tá por aí, amiga? Cláudio, palmatória com limão e sal grosso. Nossa, eu vou parar de ler. Depreda. Depreda. Não é depreda, não. Cláudio, eu vou parar de ler os seus comentários. Você só faz bagunça. Olha só, eu vou falar para essa minha amiga para ela tirar o seu celular, tá bom? Brincadeira, amigo. Olha só, tem a ver com recurso financeiro, mas sua filha de 12 anos não trabalha, ela não provê nenhum tipo de recurso financeiro. Eu não sei se ela tem algum tipo de mesada. A mesada, ela é uma coisa que serve para a gente ensinar educação financeira para os nossos filhos. Ensinar a poupar para ter, abrir mão de um prazer imediato para ter um prazer maior ainda no futuro, né? Ensinar que tem aquele dinheirinho e ele é finito, ele acaba, e depois que acaba, sei lá, qual que é o objetivo da mesada, né? Tem vários acordos aí. Aqui em casa da Thalita, o meu marido dá mesada para ela que equivale a 4 sessões de cinema por mês. Então, ele quer dizer assim, que ela tem liberdade de ir uma vez por semana no cinema sem depender do dinheiro de ninguém, sem depender que o namorado pague, né? Lógico que ela não vai ao cinema toda semana, mas a base, para ela ir administrando as coisinhas que ela quer fazer com o dinheirinho dela. Mas eu não sei se sua filha tem algum tipo de mesada, algum tipo de recurso financeiro, mas reparar o que ela fez, mesmo que tivesse que ajudar a limpar toda aquela cola, seria uma consequência natural dessa atitude que ela tomou. Só que você falou que foi em setembro, né? E nessa altura, a cola já secou, já foi retirada, ou já foi, né, consertado, já deram um jeito nisso, com certeza, né? Já não tem mais ali aquela cola na cadeira nem no corrimão. Então, este fato passado não tem mais como a gente usar para ensinar a consequência natural das coisas para ela. Mas é um exemplo excelente para a gente perceber qual seria a melhor atitude, uma atitude assim mais assertiva, mais educativa, até mesmo do que tirar o celular da sua filha. Sabe por quê? É assim, quem nunca
tocou campainha. Na minha época era assim que a gente fazia traquinagem. Tocava a campainha da casa das pessoas e saía correndo. Gente, tá certo? Nem um pouco. Nem um pouco. A gente não sabe, né? Se a pessoa tá lá ocupada, se às vezes é uma pessoa, né, uma pessoa mais idosa, uma pessoa doente que tá ali dentro da casa e vai ter que, né, se deslocar com dificuldade para ir atender a porta e no final das contas não é ninguém. E mesmo que não fosse, né, ninguém com dificuldade de locomoção, é desagradável, você está ocupado com as suas coisas, tem que atender a porta e não é ninguém. Mas isso é uma coisa natural, é comum, né, que as crianças acabem fazendo. E por que faz? Quando junta, quando junta a galera e um tem uma ideia torta, os outros tendem a ir junto, sabe? E assim, não existe uma intenção má, uma intenção de destruir o patrimônio. Elas queriam fazer uma pegadinha. Imagina, elas iam achar engraçado a pessoa sentar na cadeira e tá ali a cola, ia ser desagradável, iam rir, né? E óbvio como diz, cabeça vazia, oficina do diabo. Óbvio que é uma traquinagem sem nenhuma razão, mas, gente, 12 anos. Que maturidade a gente quer esperar de uma criatura de 12 anos? Lembra que eu sempre comento aqui, nessa fase, o cérebro da gente, ele é assim, ele começa lá no miolinho, é a parte mais primitiva que a gente tem, antigamente chamava de cérebro reptiliano, de réptil mesmo, né? Por quê? Porque os répteis também têm o mesmo tipo de funções. Todos os animais, inclusive os que não são os mamíferos, né, que são considerados mais evoluídos, mais próximos da gente, enquanto do reino animal também, mas até os répteis, que são os mais de sangue frio, os menos evoluídos, os que têm menos, vamos dizer assim, reações semelhantes ou aproximadas dos humanos, como o cachorro, o golfinho, que diz que é muito inteligente, os chimpanzés e tudo mais, né? Até aqueles menos parecidos conosco também têm o mesmo tipo de processamento nessa parte do cérebro. É a parte do cérebro que trata dos nossos instintos de sobrevivência, os nossos o que cuida da parte involuntária do funcionamento do nosso organismo, então batimento cardíaco, respiração, toda essa parte aí que todos os animais têm, né? E aí depois por cima vem outra parte, e depois por cima a parte mais evoluída, que é o córtex pré-frontal. Hoje tá difícil, hein? Que fica bem aqui, ó, na parte da testa da gente. Essa os répteis não têm. Os animais que não são os humanos também não têm desenvolvido. É aquela parte que é responsável pela linguagem, sabe? Então, assim, você consegue adestrar um cachorro? Com certeza. Tem algumas pessoas que convivem com animais de estimação e dizem eles têm personalidade, eles são inteligentes. E eu não duvido, não. Eu acredito que eles tenham realmente ali alguma expressão, algum tipo de comunicação, né, de emoção e até algumas coisas surpreendentes. Mas você não consegue sentar do lado de um cachorro e bater um papo a respeito de política, a respeito de filosofia, não é? Você não consegue ter essa conversa que nós temos agora, eu e você aqui, apesar de, né, eu estar falando aqui, você tá aí do outro lado, a gente não consegue ter esse tipo de troca de ideias com outra espécie que não seja humana. É essa parte que nos diferencia dos outros animais, principalmente essa questão da linguagem, não é? E olha só, essa parte do cérebro, ela ainda não está totalmente desenvolvida na sua filha. Ela está na metade do caminho do desenvolvimento. Os estudiosos têm descoberto que o córtex pré-frontal, ele chega até os 25 anos de idade ainda sendo desenvolvido e aprimorado.
significa que ela está na metadinha do caminho do desenvolvimento. Na prática, o que significa? Que ela simplesmente não dimensiona adequadamente as consequências de fazer uma traquinagem dessas. Não é que ela não pensa, que ela não sabe, não é isso. O cérebro dela fisicamente ainda não está pronto para pensar a respeito disso. Não sei se eu estou sendo clara. Conscientemente, ela até pode saber. Tanto sabe que escondeu, né? Ela não deixou assim à vista. Com certeza fizeram ali as escondidas, né? E de alguma maneira alguém descobriu, mas ela sabia que estava errado. Mas não consegue abstrair as consequências práticas realmente do que pode vir a acontecer. Por isso, gente, que os jovens, eles são tão, às vezes, imprudentes em muitas situações. Esses esportes radicais, essas rachas de carro que os jovens às vezes tiram, né? As coisas que eles fazem, o livro que eu estava lendo da Jane Nelson, que é Disciplina Positiva. Ah, mentira, não é esse não. É outro livro. Estou confundindo os livros. Tanto livro. Olha lá. O Cérebro Adolescente, da doutora Francese. Não consigo ler daqui. Tô velha já, gente. Esse livro, O Cérebro Adolescente, eu estava lendo, a autora é norte-americana e ela é neurocientista. E ela estava explicando um experimento que foi feito e ela exemplificou com uma situação que aconteceu no bairro dela com a garotada ali do bairro. A moçadinha estava andando de bicicleta, sabe aquelas bicicletas de fazer cross? Aquelas menorzinhas que eles fazem várias manobras? E eles estavam brincando, a moçadinha, né, de seus 15, 16, 17 anos, brincando de pular, né? E eles estavam, em certo momento, competindo quem fazia o salto mais longo na rua. E em certo momento, eles decidiram não só fazer o salto, mas como todo mundo deitar no asfalto, deitar ali na rua, um enfileiradinho ao lado do outro, e o colega fazer o salto e passar por todo mundo e cair lá do outro lado. E ela diz, né, que quando chegou um adulto, né, que viu aquela situação, no caso ela, foi lá conversar com eles. E ela disse assim, pessoal, olha, tô achando muito legal. Não foi bem assim que ela falou, mas foi assim que eu imaginei a situação, né? Os detalhes não estão muito frescos na minha memória, mas a essência é essa. Ela disse, muito legal essa brincadeira de vocês, eu acho muito bacana essa competição. Ela não julgou, ela não criticou a atitude deles, mas ela os ajudou a pensar nas consequências que poderiam acontecer se um mínimo erro de cálculo fosse feito naquela brincadeira, né? Então estava ali, meia dúzia de jovens deitados e enfileirados. Você salta com a bicicleta. Aí ela perguntou para eles, o que acontece se vocês saltarem 10 centímetros a menos do que o esperado? Aí sabe quando um desenho animado aparece aquela lâmpadazinha acende assim? Ela viu nos olhos deles aquele arregalar de olho assim, sabe? Que aí foi que eles foram pensar na consequência de uma coisa dessas acontecer. Vocês sabem o que vai acontecer. Se 10 centímetros a menos é alcançado nessas tentativas, a pessoa vai simplesmente cair com a roda em cima do estômago de um deles, vai esmagar órgãos, pode chegar a óbito. A pessoa vai se machucar e vai se machucar muito feio, porque se você está, né, fazendo um salto com uma bicicleta e com um jovem, né, no mínimo da sua própria compleição física, e cai em cima de você com tudo, imagina o que vai acontecer. Pode gerar até um óbito, é uma coisa muito séria, mas eles não estavam fazendo aquilo na maldade, não estavam fazendo aquilo de propósito, não havia a intenção de machucar nenhum dos colegas. Assim como eu tenho certeza que não havia a intenção nem da sua filha, nem das amiguinhas dela, de causar nenhum prejuízo grave a ninguém. Elas não queriam, não estavam querendo provocar que você tivesse que ser chamada no trabalho
para ir à escola, deixar o seu trabalho e ir à escola para resolver a situação, não é? De que você estava, de que ela estava fazendo uma traquinagem tão séria assim, a ponto de levar uma suspensão de 5 dias em época de prova. Você imagina o quanto esse diretor não deve ter ficado bravo para suspender a moça em época de prova? Foi uma punição assim à altura, né? Eu acho que ela nunca mais vai se deixar apanhar numa situação dessa, você concorda? Deixa eu só ver se tem alguém comentando aqui. Espera aí só um minutinho. Desculpa, gente. Estou tentando ver aqui o comentário do pessoal. Ó, o Cláudio falando, mesada ensina, mas a cadeirada ensina mais ainda. Ah, Cláudio, não vou ler mais não. O cérebro do Cláudio é baratilhando. Gente, esse menino tá inspirado hoje. Comeu palhacitos logo cedo. Deixa eu ver a, deixa eu ver a Celina. Bom, minha gente, acho que um dizer bom, a educação vem do berço, mas infelizmente as crianças fazem essas coisas. Fazer reconhecer o erro, exatamente, Celina. Ela tem que reconhecer o que fez de errado, né? Ela tem que perceber as consequências. E a gente faz perceber as consequências, por exemplo, fazendo o que eu sugeri, que ela ajudasse a limpar aquela bagunça toda. E olha, não deve ter sido fácil tirar cola, cola tenaz de cadeira e corrimão, não. Não deve ter sido um trabalho que a tia da faxina fez com prazer. Não é agradável. A Lu Ferreira por aqui, Rose Souza. Oi, amiga, tudo bom? Como é que tá? Já sarou do pé? Espero que sim, viu, Rô? Então, gente, olha, você percebe? É, então, recapitulando, sua filha fez uma traquinagem. Eu estou explicando para você que isso não foi feito de maneira pensada. Pelo contrário, a gente sempre fala, né? Eu queria saber o que tem na cabeça dessa criatura. Queria abrir a cabeça dela e olhar lá dentro para entender. Não é possível, não tem juízo. Todas as mães falam isso. Essas crianças, falando dos adolescentes, não têm juízo. E não tem mesmo. Porque em linhas grossas. Eu falo essas coisas assim numa linguagem bem simples. Se aparecer algum neurocientista por aqui, ele vai rir da minha cara, porque eu falo umas palavras assim bem simples, porque eu não quero ficar repetindo palavras de, de âmbito acadêmico, mas que não alcançam o entendimento das pessoas. O meu objetivo aqui é fazer a coisa tão simples, tão clara, que qualquer pessoa, não importa o nível de escolaridade, a capacidade dela de vocabulário, eu quero mesmo é que a mensagem chegue. Então, eu sempre trago a coisa assim, bem embasada, com base mesmo em estudos científicos, mas não com a linguagem própria da academia. Uma linguagem bem simples e bem, a grosso modo, vamos chamar assim, tá? Então, essa parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal, essa parte que fica aqui, que é a última a ser desenvolvida e que vai até uns 25 anos da vida da pessoa ainda recebendo, ainda sendo desenvolvido, é justamente a parte do nosso cérebro responsável pelo juízo, por prever essas coisas que podem acontecer quando você tira um racha, por prever que quando você vai, por exemplo, começar a sua vida sexual com o seu namoradinho, é aquela parte que prevê que não acontece só com o filho da vizinha, que gravidez acontece com a gente também, sabe? Eles têm um pensamento um pouco, parece até um pouco mágico, de que eles vão se dar bem, mesmo fazendo coisa que já foi falado para eles que não vai dar certo. Eles têm. Adolescente não parece assim o dono do mundo, tem certeza de tudo, sabe de tudo, né? Domina o mundo todo, e os pais é que são caretas atrasados, não manjam nada. Agora, então, que eles manjam mais que a gente
de tecnologia, por exemplo, né? Celular, televisão, videogame, todas essas coisas, eles ficam se achando, né? Eles acham que eles sabem tudo. E, na verdade, gente, isso é uma autodefesa no momento em que ele precisa se situar, precisa se colocar numa posição na sociedade, né? Tá começando a encontrar o seu lugarzinho ali no mundo, perante os amigos, perante os crushes, né? Então ele bota aquela banca de que eu sei, eu sou bom, mas ao mesmo tempo ele já tem dentro dele muita insegurança, porque ele sabe que não é tudo isso, mas ele continua bancando. Isso é um panorama geral do que acontece assim no comportamento do adolescente, né? Então, primeiro, não foi por maldade, foi por inocência, por incrível que pareça. Uma pessoa que faz isso é inocente, né? O que a gente poderia fazer? Fazer com que ela sofresse a consequência daquele ato, seja contribuindo financeiramente, se é que ela tem algum recurso financeiro, para manutenção daquele bem que ela estragou, ou seja, limpando mesmo, né? E a conversa a respeito desse assunto ia soar um pouco como sermão. Mas você disse que você ficou tão nervosa com ela que não chegou a conversar, né? E sabe que por um lado isso foi bom? Vou te explicar por quê. Porque numa situação dessa é muito difícil a gente fugir do sermão. A gente vai blá, 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 na orelha dela de uma maneira assim, repetidamente falar o que ela já soube na primeira vez que você falou. A partir do momento em que alguém falou para ela o que estava acontecendo ali, que ela percebeu a situação, a graça já saiu um pouco, sabe? Já perdeu a graça da situação. Só que é difícil, né? A pessoa falar assim, putz, dei mancada, não vou fazer mais isso. É muito difícil, ainda mais com a companhia das amigas ali, não é? Deve ter passado uma vergonha também, né? E aí, o que ela faz? Provavelmente ela deve ter bancado aquela de, eu sou, né? Sou descolada, né? Eu fui suspensa, olha que legal que eu sou. É essa banca que eles têm que colocar, porque senão eles vão ter que colocar o rabinho entre as pernas e admitir que fizeram uma caca gigante, que se deram muito mal, e isso é quase um suicídio, né, social para os adolescentes. Aí aqui a Fátima. Não tem mesmo juízo. Minha vontade era arrancar o couro dela. Tive que abandonar o meu serviço para ir na escola. É, Fátima. Eu imagino que deve ter sido bem difícil. Bem difícil mesmo. Já tive que ir para a escola também por causa de coisas desse tipo. Mas é isso que eu estou te falando. Olha, não é falta de juízo mesmo, literalmente. A parte do cérebro que dá juízo para as pessoas ainda não está pronta. Então, de vez em quando, vai acontecer esse tipo de coisa, sabe? E você fez muito bem de não ter batido nela, tá? Porque não ensina. Não ensina de verdade. Já está mais do que provado. Vários cientistas, várias universidades do mundo inteiro, o planeta inteiro, já comprovou as causas. Eu falei a respeito disso em algum, faz 1 ou 2 semanas eu falei a respeito disso, de que os cientistas já comprovaram que a surra não funciona, pelo contrário, gera ainda mais violência, tá? E não ensina. A punição que você deu é mais ou menos o que a sociedade está tomando como o aceitável agora, né? É isso que a maioria das pessoas está fazendo. Se você não faz, se você fez isso, né? Me tirou do serviço, fez isso, ainda estragou os bens da escola, você vai ter uma punição. A punição foi tirar o celular, que é provavelmente a coisa que ela mais preza, que ela mais gosta e que ela sente mais, né? Lá no grupo escoteiro, de vez em quando, alguns pais, assim, que não refletiram muito a respeito, e também quando fica sem recurso, não sabe mais o que fazer, porque, né, tenta de tudo e depois não sabe mais o que fazer, fala que vai proibir de ir no escoteiro, vai deixar, sei lá, de castigo e não vai 2 semanas no escoteiro. E eles adoram ir, porque é muito divertido lá, eles têm os amigos e tudo mais, a gente faz de uma maneira que é divertido para eles, então alguns pais acham que o que eles mais gostam é o escotismo e acaba dando isso como punição. Mas eu vivo dizendo que isso é uma péssima estratégia, porque é a mesma coisa de o seu filho estar indo mal na escola,
E aí ele vai ter uma aula de reforço, né, para ele melhorar. E aí, como ele foi mal na escola, de castigo você não vai deixar ele ir na aula de reforço. Não, 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 não vai lá com seus amigos lá na escola para ter aula de reforço, não. Você vai ficar em casa de castigo. Percebe que é é um tiro no pé? Quanto mais o jovem está precisando de castigo, mais ele precisa ir para o grupo escoteiro, né? Porque é lá que a gente ajuda também, né, a ele desenvolver essa capacidade de pensar a respeito das consequências das coisas. E aí eu vou falar uma outra coisa, Linda, a respeito dessa outra situação, que é o julgamento das outras pessoas, principalmente o seu marido, né? Ou imagino que outras pessoas também tenham outros familiares que também julgam, que também falam a mesma coisa, né? Você é muito mole, você passa a mão na cabeça, você está criando muito mal essa menina, né? Se fosse minha filha, eu quebrava ela no pau. As pessoas falam assim, não é? E ó, vou dizer para você, eu sei que é difícil a gente ir contra isso, né? Mas tem uma maneira da gente vencer, sabe? Numa discussão, pega essa que vai ser bom para você, principalmente com relação ao seu esposo. Numa discussão, quando uma pessoa tem uma opinião e outra pessoa tem uma opinião divergente, contrária àquela que a gente tem, você sabe quem vence a discussão? Responde aí se você sabe quem vence a discussão quando as opiniões estão divergindo. Nesse caso, por exemplo, né, que o marido acha que você tinha que bater, que você é muito mole, e você acha que bater não resolve, e você está tentando descobrir outras maneiras, outros recursos. Principalmente as minhas amigas e os meus parentes falam assim, pergunta como eu sei. Eu sei, é assim mesmo. Olha, quem vence uma discussão desse tipo, quando a pessoa fala que você está errada e você está certa, vence a discussão a pessoa que tem mais convicção do que está falando, tá? Quando você tem certeza do que você está falando, a outra pessoa meio que aceita, é uma coisa meio instintiva, sabe? Quando você acredita no que você está fazendo, as outras pessoas têm a opinião delas, mas você tem tanta certeza que elas passam a duvidar delas, né? Da própria ideia delas. Então, o que eu te recomendo, Fátima, é que continue estudando, continue seguindo aqui as nossas lives, os nossos conteúdos. Se tiver dúvidas, se tiver alguma situação específica que você tenha dúvida, pergunta, vou ter o maior prazer em te ajudar. Se você quiser, eu te recomendo o livro, dou material para você primeiro ter certeza de que você fez muito bem em não bater na sua filha naquele momento, né? Para que quando essa certeza estiver bem firme dentro de você, ninguém mais vai conseguir ganhar de você no argumento. Porque a certeza dentro de você vai falar mais alto. E quando você souber os argumentos, as razões, por que que não funciona bater nos filhos e por que que, neste caso, a consequência natural do que ela fez seria o melhor ensinamento, e quando você começar a perceber, aos poucos, a, a, o resultado dessa abordagem mais assertiva, mais efetiva de educação, aí sim você vai conseguir transmitir para as pessoas uma postura, é um tom de voz que a pessoa percebe que você sabe o que está fazendo. Eu sei que a gente, enquanto mãe de adolescente, a última coisa que a gente tem na vida é certeza, né? A gente fica, eu pelo menos, quando o Thiago era pequeno, meu Deus, eu me sentia muito confusa. Não era pouco, não, era muito confusa. Principalmente porque eu era muito nova e sozinha. Eu não tinha com quem discutir. Eu era solteira, criava sozinha, não tinha com quem discutir. Assim, será que a gente faz isso? Será que a gente faz aquilo? Não, era o que dava na minha cabeça, eu fazia e pronto. Por um lado era bom, né? Porque eu não tinha que dar satisfação para ninguém, ou não sei se satisfação, mas ter que aguentar as pessoas criticando e falando, você está fazendo errado, faz isso, faz aquilo.
né? Se é muito mole, fica passando a mão na cabeça, essa menina vai bater em você, né? Você vai ver quando ela crescer, daqui a pouco não sei o que, não sei o que lá, né? Por um lado tem esse ponto, mas por outro, pelo menos você tem um outro adulto com quem, numa hora assim de desespero, você pode sentar e falar, nossa, tá difícil, vamos pensar numa coisa, o que que a gente pode fazer com relação a isso, né? E eu senti a falta disso, sabe? De ter um marido ou uma mãe, alguém, um outro adulto com quem eu pudesse discutir essas coisas e pensar numa solução com mais alguém pensando junto, sabe? Eu sentia muita, muita falta disso. Me sentia muito sozinha na decisão de que maneira lidar quando o Tiago, quando era chamada na escola do Tiago por alguma razão. Entende? Então, tudo tem seu pró e seu contra, né? Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui, gente. Mais uma pergunta. Fátima, se ficou alguma dúvida, se algum ponto não ficou claro para você, se tem mais alguma coisa que você gostaria que eu falasse, que eu trouxesse para você, casos, estudos científicos, literatura, me avisa que eu tenho o maior prazer de compartilhar com você, tá? Posso tirar trechinhos de livros, posso tirar teorias educacionais, passar para você para ir te alimentando aí e fortalecer essa sua certeza, tá bom? Para aliviar também, porque eu sei o desgaste que é. A gente, além de ter que tomar as decisões, né, do que fazer num caso desses, que a gente não sabe se dá colo, se bate, se tira o celular, se o que faz, ainda ter que ficar lidando com o julgamento e com as críticas e com as várias opiniões divergentes das outras pessoas, tá? Então, conta comigo, o que você precisar, tô sempre aqui, tá bom? Vamos lá. Outra mãezinha, desabafo. Hoje meu coração está partido. Sempre tive uma relação ótima com minha filha de 15 anos, que é super amiga, responsável e estudiosa. Mesmo quando ela namorou por 2 meses, nada mudou. Pelo contrário, nos aproximamos mais, o rapaz frequentava a nossa casa, saía conosco e o namoro terminou porque ele sumia finais de semana. Agora tá ficando há 1 mês, ficando entre aspas, né? Com um rapaz de 20 anos. Sai aos fins de semana, até aí, ok. Hoje me pediu para dar uma volta com ele até às 9 horas e não deixei, pois ela nunca saiu em dias de semana. Parece que transformou. Me chamou de chata, que não vê a hora de ter 18 anos para fazer o que quiser, e o que mais me doeu, disse para passar a guarda para o pai, que nunca quis saber que há mais de 1 ano não dá as caras, não paga pensão. Como é difícil lidar com essa ingratidão. Eu e meu marido, estou casada há 13 anos, fazemos tudo por ela. Por favor, me conta a sua experiência. Sinto que terei dias difíceis pela frente com esse possível namoro. Vai, mãe, vai ter dias muito difíceis. E eu vou dizer uma coisa para você. É legal, eu acho que você está certa em estabelecer alguns limites, né? Então, você disse que ela podia sair de final de semana, mas durante a semana não. E você disse que ela pediu uma exceção, né, para sair durante a semana, pediu para dar uma volta com ele até as 9 horas da noite. E você não deixou e ela explodiu aí numa rebelião, numa revolta e acabou dizendo coisas que te magoou, e eu entendo o que você está dizendo, eu sei muito bem o que você está dizendo. Eu costumava dizer assim, quando o Tiago era adolescente, o Cláudio conheceu o Tiago adolescente, né, Cláudio? Eu falava assim, gente, eu acho que eu cortei o negócio errado. Não era para ter cortado o cordão umbilical, era para ter cortado a língua daquele moço, porque daquele infeliz, porque não é possível falar as coisas que me falava. Eu não merecia, eu tinha plena consciência de que eu não merecia as coisas que eu ouvia do Tiago. Assim como eu sei que você não merece isso. Você falou, né? É casada de novo há 13 anos, dá de tudo para sua filha, né? Quer dizer,
desde os 2 aninhos que o seu atual marido cria a sua filha. E o marido, o pai biológico dela não dá as caras, não ajuda a educar, não dá nem pensão, né? E aí ela pega e fala que quer que você passe a guarda para ele. E eu sei o quanto isso dói. Eu sei perfeitamente o quanto isso dói. Mas eu vou dizer uma coisa para você, ó. Procura pensar de uma outra maneira. É uma coisa que eu sempre procuro trazer aqui, sabe? Da gente mudar um pouco o foco da nossa visão. Procurar pensar um pouco como eles, para a gente tentar entender o que está acontecendo, para a gente conseguir administrar melhor essas situações. Você mesma falou, né? Está prevendo momentos difíceis aí na adolescência da sua filha com esse namoro desse rapaz mais velho. Olha só, eu fiquei grávida com 15 anos, exatamente a idade da sua filha, tá? Já tenho 3 netos. Ó, já tenho 48 e 3 netos, quer dizer, muito cedo para ter filho, né? E eu vou falar uma coisa para você. Proibir de sair não resolve. Proibir de sair de semana não resolve. Proibir sair de final de semana não resolve. Não existe nada que você possa fazer em termos de proibição, em termos de limites, assim, que vá resolver todos os seus problemas com relação a esse namoro, tá? E eu sei muito bem quais são os seus medos, quais são as suas angústias, né? E as coisas que você fica pensando, né? Que se você não segurar, pode acontecer. Sei exatamente o que você está falando. Olha lá, não sei qual dos dois adolescentes eram mais difíceis, ele ou você. Eu sei, era eu, com certeza. Aí, Cláudio, amigo de antiga, gente, conhece o Thiago desde que ela é moleque. Então, olha, mãe, o que eu tô te dizendo é o seguinte. Veja, você disse que sua filha tem 15 anos, você deixa ela sair aos finais de semana, mas nunca saiu durante a semana. E aí, ela te pediu uma vez para sair e até falou que é até às 9. Eu não sei quais são os seus parâmetros, mas eu acho que 9 horas não é um horário tão tarde assim, né? Esquece que é durante a semana. Vamos pensar que seria durante o final de semana. 21 horas não é um horário tão tarde. Por alguma razão, ela pediu para sair com o namorado durante a semana. E ela até estabeleceu um horário que na cabecinha dela não era uma coisa assim tão esdrúxula, tão fora de noção, né? Provavelmente ela deve estudar de manhã, né? Por isso segurar um pouco mais durante a semana, né? Mas eu vou tentar te dar um outro ponto de vista. Ela mesma falou, né? Não vejo a hora de fazer 18 anos. Faltam apenas 3 anos para sua filha ter a maioridade. Como é que a gente vai fazer para que essa transição dos 15 para os 18 não seja uma coisa muito turbulenta, nem seja algo que de repente ela amanhece no dia do aniversário dela de 18 anos e de uma hora para outra ela tem que começar a dar conta de uma série de responsabilidades que até então ela não treinou, ela não exercitou. Tá fazendo sentido para você o que eu tô querendo te dizer? Olha, não estou dizendo que você deve soltar, deixar ir para onde quiser, a hora que quiser, com quem quiser, longe de mim. Não, absolutamente não. Quando você faz isso de soltar sua filha, seus filhos, né? Soltar, não quer saber que hora chega, com quem tá, nem nada disso. Na verdade, você está fazendo, no lugar de ser uma mãe boazinha, no lugar de ser uma mãe legal, você, para ele, para o seu próprio filho, você está sendo uma mãe negligente. Óbvio que ele não vê desse jeito, mas ele sente que ele está por conta própria, né? Então, prender demais não é bom, de jeito nenhum, e não resolve. E soltar demais também não é bom. Não resolve e ainda causa uma insegurança
no jovem que ainda não se vê pronto para tomar certas decisões, mas tem que tomar porque ninguém toma por ele. Percebe que é um extremo ou outro? E aí você está me dizendo que você tem mantido o equilíbrio, deixando ela sair aos finais de semana, mas não deixa sair durante a semana. Você disse, ela nunca saiu. Mas olha, mãe, presta atenção nisso que eu vou te falar. Ela nunca saiu até os 15 anos de idade. Quando ela fez 15 anos, ela me pediu para sair uma vez durante a semana com o namorado e me propôs de voltar às 21 horas. É aquele negócio que eu costumo dizer da liberdade paulatina. Paulatina quer dizer aos poucos, sabe assim, gradual. Você vai soltando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, até ela estar ali nos seus 18 anos, plena, com bastante experiência de como é que é esse negócio de ir tendo mais liberdade, tendo que assumir a responsabilidade por aquela liberdade que ela conquistou. Faz sentido para você o que eu estou te falando? Eu não sei o contexto daquele dia especificamente porque você não deixou, mas o que você disse é que você não deixou porque ela nunca saiu durante a semana. E eu suspeito, que é uma coisa muito comum, que o fato do rapaz ser mais velho, o fato deles estarem namorando, né, assim, ficando, nem é um namoro formal ainda, há pouco tempo, eu imagino que você deva estar um pouco insegura. Sabe uma coisa que numa próxima ocasião você poderia ter usado essa tentativa da sua filha de galgar um degrauzinho a mais de liberdade? Uma próxima oportunidade que você poderia ter feito, porque essa oportunidade já passou, mas vai surgir novamente, né? Então veja bem, ela está te pedindo uma coisa que não é comum ela ter. Até então ela não teve, que é sair durante a semana. E ela até já veio com uma proposta já assim, que ela achou que você ia deixar porque ela estava propondo uma coisa razoável. 21 horas, vamos combinar, é um horário razoável, né? Sair todos os dias durante a semana, mesmo voltando às 9 horas, não é razoável. Não acho razoável, né? Mas assim, um dia ou outro, né? Ela pediu para sair. Procurar saber por quê, né? Vai acontecer alguma coisa de diferente hoje? Tem alguma festa, algum evento? Por que sair hoje? E aí seria o momento dela abrir um pouco mais para você o que está rolando. Porque você tá meio que com uma carta na manga, né? Ela tá te pedindo algo. Quando ela tá te pedindo algo, então, para que tenha um sim, de você, talvez ela estivesse mais propensa a, né, ser um pouco mais maleável, um pouco mais educadinha, né, um pouco mais cortês com você, não é? Não parece que seria bem razoável que ela estivesse mais molinha, né, com a expectativa de você autorizar uma coisa que até então ela não tinha liberdade para fazer? E nesse contexto, seria uma boa oportunidade também. Se fosse viável, né? Tem que ver em que pé que está esse relacionamento dela, se daria ou não, de você pedir para conhecer o rapaz. Não naquela assim de namorar, se apresentar formalmente aos pais, nada disso. Mas não é tão absurdo assim você querer pelo menos cumprimentar a pessoa. Ele iria buscá-la em casa? Iria trazê-la de volta? Se ele já tem 20 anos? Ou ela iria até o local onde ele estaria, né? De qualquer uma das duas formas, ela teria que se deslocar. Se deslocando, você poderia levá-la, né? E chegando lá, pedir para conhecer. Mas assim, sem querer bancar a mãe, sem querer, né, dizer, bancar a sogra, né? Só uma pessoa conhecendo outra, né? Uma mãe conhecendo um amigo da filha com cordialidade, com respeito, né? Cortesia, aquela educação básica que a gente dá para os nossos filhos, né? Entendeu? Sem querer colocar aquela
postura assim de, olha, eu estou de olho, eu estou, não resolve, não resolve. Mas simplesmente de fazer amizade, de conhecer um pouco mais a pessoa. Esquece que ele é o quase namorado da sua filha. Uma pessoa, um ser humano, um rapaz de 20 anos, que, pelo visto, é importante para uma das pessoas mais importantes da sua vida, no caso da sua filha. Você não gostaria de conhecer esse rapaz, né? Conhecer essa pessoa? Conhecer mesmo, saber o que ele gosta, o que ele não gosta, quais são os valores dele, como é que é a família dele. Você, obviamente, não ia impor todo essa formalidade de conhecimento na primeira oportunidade. Mas era o momento de você falar com ele: oi, tudo bem? Eu sou a fulana, prazer, né? Vocês vão passear? Onde vocês vão? Ah, tá. Você vai levá-la em casa ou busco depois? Como é que é? Seria a maneira de você dizer para ele: olha, tem alguém aqui olhando para ela. Não é uma pessoa, a minha filha não é uma pessoa que está totalmente sem ninguém olhando por ela. Eu acho que você iria impor um respeito sem ter que fazer aquela, sabe aquela pose de mãe com o pau de macarrão na mão? Não precisa disso. Só sendo uma pessoa normal, conhecendo outra pessoa normal. Se ele fosse buscá-la em casa, se você achasse que, né, conversa com a sua filha e acha que é um pouco demais convidar para entrar, vai até o portão e da mesma maneira se apresenta, né? E aí, né, tudo bem? Onde vocês vão? Normal, ela é menor de idade, ele é maior, tá? Eu acho que ele se sentiria até bem, bem impressionado com uma mãe que vai ter com o adulto, ele já é, né, pelo menos oficialmente um adulto, apesar de estar ainda numa fase de desenvolvimento, não é? Ainda é muito jovem, 20 anos, mas ele já é maior de idade. Então, teoricamente, ele já tem uma responsabilidade a, a, a prestar, porque ele está levando uma menor de idade, né? Lógico que você não precisa jogar isso na cara dele, mas só o fato de você ir lá e conhecê-lo, apertar a mão, dizer seu nome, saber o nome dele, saber onde vocês vão, mas de uma maneira muito tranquila, sabe? Sem aquela. Não sei se eu tô conseguindo. Gente, fala para mim, tô conseguindo me expressar? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer nessa de postura? Olha aqui o Wellington Oliveira. Naama, você por aqui, coisa linda. Naama, depois você aparece que tem um presente aqui para o Rodriguinho, viu? Depois te conto. Tá claro, gente? Mãe, essa oportunidade seria a chance de você começar a ir dando a liberdade para sua filha, que ela vai precisar, tá? Não é porque até agora ela não saiu durante a semana que ela vai continuar até os 18 anos sem sair. Uma hora ela vai ter que começar a sair mesmo durante a semana. E se é alguma regra de dentro de casa que impediria, e se ela sugeriu às 9 horas, será que não dava para negociar 8h30, por exemplo, se fosse uma questão assim de ter um pouco mais de rédea curta, se é o caso, se é isso que você estava querendo? Entende? Porque confrontar. Olha a situação. Você entrou num conflito com ela, bateu de frente, falou um não taxativo para adolescente, sem explicar por quê, sem negociar. É dar murro em ponta de faca, como diziam antigamente, né? Vai ter encrenca, vai ter briga, vai ter tudo isso que você ouviu sem necessidade, sem merecer, né? E ela estava simplesmente extravasando uma raiva que ela teve, porque ela estava sentindo que ela merecia um pouco mais de liberdade, ela estava ansiando por um pouco mais de liberdade, já que já está com 15 anos, e foi negado. Como ela não pode simplesmente falar eu vou e pronto, porque ela é menor de idade, ela tentou te atacar dessas outras maneiras, entende? E foi da boca para fora, mas um pouco era um protesto por estar se sentindo muito tolhida na liberdade. Percebe? Eu sei que você não é uma mãe repressora, você mesmo falou que no relacionamento anterior você deixava namorar, que o rapaz saía com vocês e tudo mais, não é? Mas olha só, aquele namorado já foi, né? Agora é um outro namorado, talvez. E vai depender muito mais da sua abordagem
do que da dela, ou mesmo da dele, se esses tempos que vêm pela frente são de difíceis ou se são de cumplicidade, se são de orientação, se são de apoio, né, de direcionamento, mas com liberdade, de treino para a vida adulta, entende? Eu acho que talvez esteja aí a chave para você conseguir ter menos de sabores como esse, mas vai acontecer outras vezes, né? Os hormônios, aquelas coisas de oscilação de humor dos adolescentes é uma coisa normal que a gente eventualmente tem que lidar, mas se você agindo dessa maneira, talvez você tenha mais elementos para negociar com ela, para depois, quando ela tiver mais calma, não adianta discutir num momento de rompante desse, né, de destempero desse, não adianta conversar nesse momento. Só vai dar briga e só vai piorar. Mas depois, quando acalmar, talvez, filha, vem cá, vamos conversar. Precisamos estabelecer algumas regras, né? Porque, assim, a maneira como você falou é muito desrespeitosa, me magoa, e eu preciso que a gente chegue num relacionamento com mais respeito. Ela desrespeitou você. É fato isso. Ela desrespeitou você. A maneira como ela falou, o grito, todo o contexto foi desrespeitoso. Só que ela fez isso também porque, do jeito dela, ela estava enxergando que você estava desrespeitando também a, o direito de um pouco mais de liberdade. Jovem quer liberdade. É óbvio que não vai ter toda a liberdade do mundo de uma hora para outra, mas é o exercício de dar um pouquinho mais de liberdade que vai fazer com que sua filha vá amadurecendo até estar pronta quando ela fizer os seus 18 anos, como ela diz, né? Para realmente ser dona de si. Percebe? Gente, era isso por hoje. Eu espero que tenha ajudado, espero que tenha sido clara. E se ficou qualquer dúvida, pode chamar, a gente está aqui para se ajudar, né? E quarta-feira é Natal, mas vai ter live do mesmo jeito. O dia que eu fico cozinhando a ceia é amanhã. Amanhã eu vou cozinhar a ceia, vai estar todo mundo aqui, mas domingo não, dia 25, quarta-feira, 21 horas, vamos estar aqui e aí sim eu vou desejar um Feliz Natal para vocês, tá bom? Então, um super beijo, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!